E a gente segue nesse assunto. Agora trazemos uma conversa, uma entrevista ao vivo com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à nossa programação de domingo. Não, o prazer é meu estar com vocês hoje. Professor, já pegando o gancho dessa brilhante reportagem aí do Márcio Gomes, de tudo que ele nos trouxe também nessa participação ao vivo de todos os símbolos, né? Porque, claro, como tudo que remete à família real, à realeza britânica, é cercado de símbolos, né? E amanhã a gente vai ter o momento final dessa cerimônia, desse adeus à Rainha Elizabeth II, que é uma figura que solidificava tudo isso em torno dela, né? É um novo momento, é um novo capítulo para a família real e para o Reino Unido como um todo, que acabou de ter também a troca do primeiro-ministro, agora assumindo uma nova primeira-ministra. O que o senhor espera? Quais são as expectativas em torno das primeiras páginas que serão escritas daqui para frente, professor? Então, acho que um aspecto importante para a gente enfatizar nessa questão toda é justamente o respeito não só à Rainha Elizabeth, claro, 70 anos, 7 décadas de reinado, levam você aí a ter a presença diária na vida dos londrinos, né? De cada 9 pessoas, eu estava vendo outro dia a estatística, de cada 9 pessoas no mundo, de cada 10 pessoas, 9 nasceram durante o reinado da Rainha Elizabeth no mundo. Então você vê o impacto global desta presença que foi aí contínua ao longo dos anos. Mas o importante é você valorizar a coroa, que representa justamente a continuidade. Tudo que a gente está assistindo, toda esta simbologia, é, em primeiro lugar, para que o inglês se recorde da coroa e do símbolo da coroa. Porque nos países monárquicos, o imperador ou o rei, né, quando você observa nas monarquias constitucionais, ele tem um poder simbólico, que é o que o Brasil chamava, na ocasião de poder moderador, que permite aí com que os poderes ajam de uma maneira mais harmônica, até pelo aconselhamento que ele dá. Então, todas estas coisas que nós estamos vendo é justamente para, em primeiro lugar, relembrar para o britânico a importância da monarquia, que é uma instituição viva, e que a Rainha Elizabeth mesmo dizia: é importante que as pessoas vejam a monarquia para que não percam respeito à instituição, não percam a mística e continuem a entender isso. Então, quando a gente olha e você começa a observar nesses primeiros passos, é o Príncipe Charles inovando com algumas coisas, por exemplo, aquela vigília dos netos, que nós nunca vimos no passado, é uma ideia que foi incorporada nesse processo, aquela ideia de toda a família real saindo e cumprimentando as pessoas, aproximando-as do povo, o príncipe William fazendo isso com o pai, no mesmo lugar. Então você vê uma série de acenos justamente para não revitalizar, mas para manter constante esta chama da tradição, que é tão importante nessa identidade britânica, né? Nós não conseguimos imaginar o Reino Unido ser uma família real. Professor Kenzo, agora falando, professor, quais serão esses protocolos que devem ser seguidos agora em relação a esse funeral de Elizabeth II amanhã? Então, o que você vai ter amanhã, justamente, vai ser a cerimônia na Abadia de Westminster, em que estarão convidados, acho que são 2.000 pessoas, que virão membros de famílias reais europeias, de famílias reais de outras partes do mundo, inclusive o imperador do Japão está fazendo aí uma exceção, ele nunca vai em enterros, é raríssimo de fazer isso, e ele também estará presente. Então você terá uma congregação de chefes de Estado, em primeiro lugar. Então, veja, primeiros ministros, como no caso da Alemanha, Olaf Scholz, não irá, porque quem foi convidado foi o presidente da Alemanha e os chefes de Estado que são convidados. Então você terá, neste conjunto, vários chefes de Estado do mundo inteiro, inclusive o presidente Biden, o presidente Bolsonaro, uma série deles. Alguns foram convidados, outros não foram. Outros países enviarão ali os seus representantes, e nesse processo todo você vai ter a missa, né, que se pretende aí transformar num serviço que fale a respeito da Rainha Elizabeth, mas que não seja chato. Isso é uma coisa interessante que ela determinou em todo o processo. Ela não quer que seja um serviço religioso chato. Ou seja, você deve ter pitadas de humor contando a história dela, falando a respeito dela, com música que lembra muito daquilo que ela acreditava. Afinal, como chefe da igreja, ela era também uma mulher extremamente religiosa. E você vai ver
muitos dessa simbologia. Obviamente, não podemos esquecer que 2 traços fundamentais dessa cerimônia que você vai ver é o rei entrando em último lugar, ele será, e junto com a rainha consorte Camila, o rei Charles III será o último a entrar na igreja, é claro, acompanhado ali pelo arcebispo de Cantuária, da igreja anglicana, que deverá rezar a missa, e ao final, sem dúvida, quando o serviço estiver próximo ao fim, será cantado o hino nacional, agora com a letra invertida, não invertida, mas trocada, para God Save the King. Então nós vamos ver isso. Daí, por protocolo, Charles vai ficar como a sua mãe ficava quando o hino era executado, vai ficar em silêncio enquanto todos cantam God Save the Queen. E aí o processo será encaminhado, o caixão, dali passará pelas ruas de Londres até o Windsor, nessa medida que foi mencionada antes, nessa distância. E lá em Windsor haverá uma cerimônia fechada, privada, no castelo de Windsor para a família real e para alguns convidados. E aí o corpo será colocado ao lado do seu esposo. Professor, enquanto o senhor conversa aqui conosco, a gente vai vendo também imagens ao vivo lá do local onde ainda está sendo velado, né? Ainda aberto ao público esse velório, né? Esse momento de despedida da Rainha Elizabeth II, e a gente vê muitas pessoas muito emocionadas ali, a todo momento levando a mão ao rosto, mulheres, homens, senhores, senhoras, inclusive crianças também passando por ali, e isso representa um pouco disso que o senhor falou, dessa figura até carismática que era a Rainha Elizabeth II, né? Ela que virou meme, virou um ícone para o mundo inteiro, muito por causa do bom humor que mantinha também, apesar de todos os protocolos, né, que são exigidos de uma monarca. Professor, o que dizer agora de seus sucessores, né? Tanto o rei Charles III, já empossado, e uma expectativa também de que ele faça uma espécie de reinado de transição, e o próximo a assumir o trono é o príncipe William. O que o senhor espera agora dessa seguida da linha real britânica? Nós falamos de um reinado de transição porque ele não vai ficar aí os 70 anos que a mãe viveu. Então, a não ser que a genética dele seja muito boa, mas você tem uma expectativa de vida aí com relação a alguns anos, e provavelmente ele vai. E uma coisa, né, que a gente viu muita gente falando, que ele ia desistir e passar adiante e quer renunciar, no discurso dele ele deixou muito claro que ele, como a semelhança daquilo que a mãe tinha feito aos 21 anos de idade, dizendo que não importasse se a sua vida fosse curta ou longa, seria dedicada ao serviço da nação, ao serviço do Império Britânico. O rei Charles III também fez a mesma coisa, não é? Ele disse também, ele assumiu este compromisso. Então, o que você vê nesse sentido é que ele vai aí moldando aos poucos este processo, este reinado de alguns anos, para garantir principalmente a continuidade da linha dinástica. Nós sabemos que a família Windsor, né, vem da Alemanha, então eles tiveram ali fazer algumas adaptações ao longo da história, mudança do nome, mudança na forma de agir em algumas coisas, justamente para garantir que a Casa de Hanover, que está aí no trono há mais de 300 anos, a Gotha, que também que pertence à atual família, que ela continue no poder. Então você vê que toda esta movimentação do príncipe Charles é nesse sentido. Então haverá, claro, muita gente que vai discutir, querer, requentar aquela história do divórcio para a Diana, mas a gente vê que muita gente já entende, por exemplo, que o relacionamento dele com a rainha consorte, Camila, é de fato um relacionamento de amor, né, de muitos anos, que ele fez tudo para que ela se tornasse aí rainha junto com ele. E, em segundo lugar, ele já começa a evidenciar algumas peças, alguns momentos humorísticos, não é? Não sei se você lembra, mas teve uma ocasião em que ele estava na fila ali cumprimentando as pessoas e alguém tirou e deu uma caneta para ele e falou: olha, para o senhor não ter mais problemas com canetas. Ele falou: de fato, eu preciso parar de ter problema com essas canetas porque elas me irritam. Então você vai vendo que ele também vai dando aquele toque do humor britânico, às vezes sarcástico, que é importante nesse processo todo. E a gente, eu acho que às vezes as pessoas também esquecem, né? Não teve o príncipe Charles, agora rei Charles III, não teve momento para lamentar o luto de sua mãe, né? Porque depois que automaticamente ele virou rei,
ele não parou um segundo nesse processo todo. Professor, a gente viu, inclusive ontem, né, a postura ali tanto do rei Charles III quanto também dos filhos ali, do príncipe William também, cumprimentando, e o senhor comentou inclusive isso, né, cumprimentando os súditos ali na fila, falando com o pessoal da segurança que está cuidando de todo esse esquema de segurança do funeral. São gestos importantes que a gente vê que concretizam tudo isso que o senhor está falando, né, professor? É verdade. E uma das coisas que eu tenho ficado impressionado muito nessa história toda é o respeito que você vê das pessoas, primeiro que estão na fila, no momento em que elas entram, e você nota ali lágrimas nos olhos de muita gente, e você nota também a reverência que é feita por homens e mulheres quando se encontram em frente ao caixão. E mesmo com a presença da família ali, tanto dos filhos como dos netos, houve este respeito que foi mantido. Então você nota e você observa nesse processo todo que existe o respeito à tradição, à instituição. Uma característica do povo britânico é sempre este senso de dever que você observa em muitas circunstâncias e, obviamente, é importante, né, como a rainha usava sempre como ela sempre usava aqueles vestidos chamativos para chamar a atenção, o príncipe Charles também precisa fazer a mesma coisa nessa aproximação com a população, justamente para que as pessoas não achem que eles vivem ali num castelo de marfim, isolados da realidade, porque uma das coisas fundamentais, e aqui, Kenzo, é importante de lembrar, é que uma das funções do monarca é aconselhar o seu primeiro-ministro. Se ele perde o contato com o povo, e é por essa razão que você vê a rainha constantemente engajada em compromissos, como é que ele vai poder aconselhar e dizer para aquilo que está acontecendo conforme ele visualiza e ele sente pelo resultado das conversas que mantém. Então, não pode ser uma coisa extremamente distanciada da população. Professor, tudo isso que o senhor fala para a gente é muito importante para a gente tentar fazer um resumo dessa nossa conversa aqui para a manutenção dessa instituição família real, né? Porque no mundo globalizado, no mundo cada vez mais conectado, no mundo cada vez mais dinâmico, a gente vai vendo, inclusive, a defesa muito forte, né, de uma boa parcela da população da manutenção dessa instituição, apesar dos custos, ainda há um benefício ainda muito maior, né? Será que o senhor consegue embrulhar tudo isso para a gente rapidamente? Claro. A gente precisa lembrar de duas coisas, né? Aqui importantes. Para você ter o desenvolvimento de um país e o desenvolvimento econômico de um país, a primeira coisa que você precisa ter é estabilidade e continuidade. O que as monarquias oferecem nesse sentido é esta ideia de estabilidade e continuidade, porque o princípio básico é evolução sem revolução. Né? E aí você vai construindo uma sociedade mais atualizada constantemente, sem passar pelas questões de revoluções complexas. E, em segundo lugar, há este poder simbólico, este poder moderador, que permite que não haja a sobreposição de um poder sobre o outro. Inclusive, uma coisa que a gente esquece, não tem sido feito, mas o rei, no caso, pode, inclusive, convocar novas eleições do parlamento. Então você vê que ele tem a chave final para justamente colocar todo mundo e assegurar que todo mundo trabalhe aí de uma maneira que seja harmônica. No caso brasileiro, só uma notinha de rodapé, o Dom Pedro II tinha um caderninho preto famoso, em que ele ia justamente administrando esta questão pelo símbolo que representava, dizendo, olha, você não deveria se candidatar na próxima eleição, você não deveria fazer tal coisa. Então, este poder simbólico não pode ser perdido. Professor, enquanto a gente conversa, a gente vai vendo imagens ao vivo ali, né, da troca da Guarda Real que vai fazendo, a vigília também, né, a manutenção da segurança do corpo da Rainha Elizabeth II e os chefes de Estado também, nesse momento, vão assinar o livro, já estão assinando, olha aí, ó, o livro de condolências durante esse velório da Rainha Elizabeth II. A maior parte desses chefes de Estado chegou entre ontem e hoje, a exemplo do que a gente viu o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,
Bolsonaro, que chegou em Londres e já está aí no Palácio de Westminster, no Westminster Hall, que é essa antessala onde acontece o velório do corpo da Rainha Elizabeth II. Assim que os chefes de Estado fazem esse ato simbólico, né, de assinar o livro de condolências, eles também podem proferir algumas palavras. Tá, e a gente está acompanhando, então, imagens ao vivo dos chefes de Estado que assinam esse livro de condolências. Professor, eu queria continuar falando com o senhor aqui para a gente repercutir um pouco mais sobre esses atos finais aí, as últimas homenagens que estão sendo feitas à Rainha Elizabeth II, né? Um ponto que eu queria tocar com o senhor, a gente mostrou agora há pouco, inclusive, o Márcio Gomes fez uma reportagem falando sobre os símbolos, né, de Londres que são utilizados ali, muitos brasões, muitos selos, muitos símbolos, inclusive na moeda, numa economia que está beirando a recessão, né? Como é que o senhor avalia tudo isso? Alguns desses símbolos precisam ser trocados, outros não, né? O Márcio explicou, inclusive, isso, que na cédula, por exemplo, serão trocadas essas cédulas, né? Como é que o senhor avalia tudo isso, professor? Muita gente vê um lado positivo, né? Porque nessa troca, porque você vai ter uma quantidade de dinheiro que vai ser guardada justamente em recordação dos anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Então, você vai ter essa questão aí. Mas, obviamente, que troca de dinheiro sempre é um negócio complicado. E os britânicos fizeram uma troca recente também nas moedas, né? Eles foram do papel que utilizavam antigamente para esta moeda que parece que é muito semelhante ao dólar australiano, dólar na Nova Zelândia, que a gente teve no passado no Brasil, naquela moeda de R$10. Então, você vai notando que houve aí um gasto dessa impressão, mas obviamente que eles já estabeleceram que em setembro eles devem tirar essas, não em setembro, mas daqui a algum tempo eles devem ter aí um prazo para retirar essas notas de circulação. Isso Eu acho que é setembro importante. mesmo, professor, setembro mesmo, o Márcio falou isso. Isso. Eu só fiquei em dúvida, porque setembro já é virando a esquina, né? Nós já estamos aí. Aliás, nós estamos em setembro já. Eu acho que deve ser setembro do ano que vem, não sei aí. É um processo, né? Você vai ter aí, ele vai ter que escolher a foto, vai colocar tudo isso. Então, existe toda essa dinâmica. Mas, veja pelo lado positivo, né? Nunca vai se vender tanta memorabilia sobre a Rainha Elizabeth como você vai ter nos próximos dias. O fluxo de turismo que você está tendo nesses dias é impressionante. O preço dos hotéis dobrou, não é? Você nunca teve tanto chefe, a gente nunca vai ter tanto chefe de Estado reunido fora das Nações Unidas, o que nós vamos ter neste momento, como a gente observa agora. E uma coisa importante também, né, para recordar aqui, é que isso vai servir aí como impulso econômico para o Reino Unido neste processo todo. Porque uma das coisas fundamentais aqui, Enzo, para a gente não esquecer, é que este velório, este enterro da Rainha Elizabeth, que hoje vai ter, por exemplo, uma recepção para os chefes de Estado no Palácio de Buckingham, está dando para o Reino Unido uma visibilidade global e uma relevância muito grande. Não há nenhum evento no mundo, à exceção da Assembleia Geral das Nações Unidas, que consiga fazer esse tipo de situação. Então, você aumenta o poder brando da Inglaterra e a influência internacional do país, que vem, obviamente, em declínio. Você vê a economia britânica já caindo aí, a Índia assumindo a posição que era do Reino Unido na questão econômica global, mas tudo faz parte desta construção e que é importante para a economia de um país que vem combalido e que acreditava no Brexit como uma forma de dar uma nova vida econômica e que está descobrindo que o Brexit talvez não funcione tão bem quanto eles esperavam. Tudo isso, professor, todo esse momento e agravado agora pela morte da Rainha Elizabeth II, acabam por reforçar e botar ainda mais peso sobre os ombros da nova primeira-ministra, Elizabeth Truss? Eu não ouvi direito a pergunta, perdão. Vou repetir, todo esse momento, todo esse contexto já tão difícil, né, para a população britânica, para o Reino Unido como um todo, e ainda agravado pela morte da Rainha Elizabeth II, jogam ainda mais peso sobre os ombros da nova primeira-ministra, a Liz Truss? Sim, não há dúvida, né, porque ela ganhou pelo menos, aí é fato, 10 dias para organizar a casa
esses vários compromissos junto ao rei Charles, né? Em todos os lugares, em todas as missas, a gente observa ela presente acompanhando o rei Charles III em todas as ocasiões. Então, ela ganhou aí pelo menos 10 dias para planejar a casa e, obviamente, que em razão desse sentimento coletivo, é capaz que a população esteja mais disposta a fazer alguns sacrifícios neste processo todo de reconstrução aí econômica do Reino Unido. Mas, obviamente, não pode esquecer aí nessa história toda de que o Partido Conservador está no poder há muitos anos e muitos dos problemas enfrentados agora são resultado das políticas implementadas pelo Partido Conservador. A grande vantagem do Partido Conservador neste processo todo é que o Partido Trabalhista não tem tido aí uma reverberação política tão importante como poderia ter e não tem aí a capacidade de conseguir eleitoralmente reverter isso. Então, é um processo, ela tem 2 anos para apresentar resultados até que haja o próximo pleito eleitoral e aí você pode ter, de fato, uma troca de toda a situação. Mas ela se beneficia, obviamente que vai ter aí uma questão política importante, né? Que é o processo de coroação, tudo isso. Então, ela assumiu com um grande evento acontecendo que talvez ela não pensasse que fosse ocorrer tão cedo. Obviamente que com 96 anos de idade, já dando aqueles sinais de fadiga que você observava publicamente da rainha, o fato de ela ter perdido a mobilidade em muitas ocasiões, você já notava que isso poderia acontecer e, obviamente, sabia que Liz Truss eventualmente poderia ser a primeira-ministra que estaria nesta posição quando do falecimento de Sua Majestade Britânica. Então, ela vai gozar aí de um pequeno período de lua de mel, assim como o rei Charles, e aí eles vão ter de ver como é que vão fazer para que o país continue neste processo de crescimento econômico ou que não caia aí numa recessão profunda. O problema dela, na minha opinião, é o posicionamento com relação à guerra na Ucrânia, que é complicado, porque você vê, afeta a questão política e econômica do Reino Unido. Os britânicos no início diziam que não eram afetados pela situação, porque tinham independência energética, e você vê aí que em outubro a conta de luz vai subir em 80%. Então você tem uma série de problemas aí que ela precisa enfrentar e que, se não forem enfrentados, ela pode ser aquela que vai jogar uma pá de cal no Partido Conservador no próximo pleito eleitoral. Professor, enquanto o senhor falava, eu vou só destacar esse momento, porque é muito interessante também a gente ver a presença de alguns escoteiros ali passando em frente ao caixão da Rainha Elizabeth II. Falo com propriedade porque fiz parte do movimento escoteiro aqui no Brasil e foi um movimento fundado lá na Inglaterra e do qual a Rainha também fez parte, né? Ela também foi bandeirante, então os escoteiros passaram ali fazendo o sempre alerta em frente ao caixão da Rainha Elizabeth II. Então somos 2. Sempre alerta. Sempre alerta. É isso, nós conversamos. Você vê, né? É importante, né? É importante registrar também, né, professor, porque é um movimento, olha aí, ó, a imagem a qual eu me referia está na tela agora, professor. Alguns escoteiros, né, primeiro passou uma escoteira, depois um escoteiro passando ali em frente ao caixão da rainha e fazendo, né, a saudação do movimento. E a rainha tem essa ligação com o movimento escoteiro e teve também, né, uma figura muito importante de estar ao ar livre, né? Ela disse que essa é, inclusive, um dos segredos da longevidade, da alegria que ela tinha, inclusive nesse bom humor. Ela gostava muito de animais, principalmente cavalos e cachorros, aparecia sempre, né, criando seus cavalos, a raça Corgi também, de cachorros que ela criava, e não deixam de ser aspectos importantes, até que são trazidos para dentro da monarquia nessa simpatia, nessa empatia que gera com o público, né, professor? Queria te ouvir sobre isso também. Na verdade, uma das coisas importantes até, uma das razões pelas quais ela gostava de Windsor é que ela conseguia ter aquele contato com a natureza, que era tão essencial e tão característico dela. Ela adorava Balmoral, onde morreu, por causa da natureza, pelo fato de poder sair para fazer piquenique. E às vezes piquenique sozinha, só com segurança, justamente para estar ao ar livre, né? Porque ficou famosa a frase de que ela gostava de caminhar e atribuía a força nas pernas que ela sempre teve ao fato de gostar de andar. E muitas vezes encarava ali o Palácio Buckingham como uma prisão, porque você também
não pode fazer tantas coisas estando na cidade, embora o palácio tenha uma área grande atrás, mas não era a mesma liberdade que ela contava em Windsor. E por essa razão que ela transferiu ali muitas das funções no final, nos últimos dias, para Windsor e também para Balmoral. Então, ela era esta mulher que gostava da atividade física, gostava de animais. E também é importante, né, porque não podemos esquecer que existe dentro da sociedade britânica um apego ao campo, não é? A casa do campo, a questão da fazenda. Isso é uma coisa muito característica, particularmente da aristocracia britânica. Então, nesse sentido, ela também refletia os valores desta sociedade, né? Deste apego ao campo. Eu sempre comento, na Rússia, você nota que os russos, todos eles vão ter uma chácara que foi dada, eles chamam de dacha, né? Que foi dada para eles na época do governo comunista. Então, eles têm esse apego ao campo. E no Reino Unido também você observa isso. Então, ela refletia isso. E todo inglês gosta de... todo inglês não, né? Estou generalizando aqui de uma forma absurda. Mas muitos gostam de cavalo. Você vê em Londres, né? Ninguém imagina, mas em Hyde Park você tem pista para andar a cavalo. Você está andando na cidade e você vê pessoas passeando a cavalo. Então, são coisas típicas e características do povo inglês que ela também refletia nas suas ações e nas suas atividades. Professor, o senhor falou inclusive disso, algumas atividades, inclusive montar a cavalo, ela aprendeu inclusive ali no castelo, né, no jardim em volta do castelo de Windsor, onde o corpo dela será sepultado amanhã. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse castelo, inclusive para a realeza britânica, né? Ele é um castelo milenar, né? Você tem aí, e tem sido a sede da família, a residência oficial da família. O Palácio de Buckingham é uma residência oficial, mas ele anteriormente pertencia ao Conde Buckingham e depois foi adquirido, porque ali você tem dois palácios importantes, né? Você tem o Palácio de St. James, que é a sede da monarquia britânica, é por essa razão que você vê os acontecimentos, os embaixadores sendo recebidos em St. James, e você tem do lado ali o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do monarca em Londres. Mas eles têm aí uma série de palácios e castelos ao redor do país. E um deles, sem dúvida, a gente viu na Escócia, onde ficou o corpo por um dia, uma residência também oficial, e o Castelo de Windsor, que era a residência que eles gostavam, né, justamente por causa desta liberdade de você morar numa cidadezinha menor. E Henrique VIII esteve ali, toda aquela história que você vê ao longo dos séculos. E você nota também, existe, em razão desta presença contínua, você nota ali que o castelo também traz à memória muitos dos reis do passado, da Rainha Vitória. Então, é um encontro para uma instituição que é milenar e que preza pela tradição. É importante você viver também um pouco circundado por isso. E uma das coisas mais interessantes desse aspecto todo é que eu sempre digo o seguinte, né? Quando você vai a um palácio, uma coisa é quando você tem uma família morando nele, e você vê aquele palácio em constante manutenção. E quando você vai em outros palácios em que virou museu, você já nota que não é a mesma coisa, não tem a mesma efervescência. E é isso que você nota quando vai nos palácios, por exemplo, na França, quando vai a Versalhes, e você vê que aquilo foi algo grande, mas que não tem mais a mesma vibração, porque não tem gente morando lá. Que é diferente, por exemplo, quando você visita o Palácio de Buckingham ou o Castelo de Windsor, onde você tem aí uma família ativamente utilizando aquilo como lugar de moradia. Professor, e o senhor espera que haja alguma mudança nessa série de protocolos ou deve ser realmente uma manutenção que fará o rei Charles III nessa tentativa de trazer um pouco, né, do privilégio e de toda a aprovação popular que tinha a mãe para a imagem dele, agora para a figura dele? O senhor imagina que haverá alguma mudança nisso, assim, na questão de visitas aos espaços que são sede de trabalho, mas também de residência da família real? Essas visitas são importantes porque também elas provêm um fundo para a manutenção desses locais, né? Isso é importante porque
Você manter um palácio hoje em dia, com o custo da mão de obra, com o custo de manutenção, ficou extremamente caro. Eles entenderam que você transformar o lugar num palco para visitação pública é importante também para que haja aí uma vantagem econômica derivada disso. Mas aqui o aspecto fundamental nessa história toda também é de que o rei Charles agora ele vai fazer aqui e ali uns ajustes, né? Nós sabemos que tem alguns assuntos que lhe são caros ao coração, que ele já disse que, em razão da função que ocupa, talvez não poderá dar a ênfase que dava no passado, porque uma das coisas que se espera aí de um monarca é que ele esteja acima da questão partidária, não é? E que ele seja, por um instrumento de legitimidade popular constante, ele esteja ali representando a totalidade da nação. Então, para você corresponder a esta totalidade da nação, muitas vezes o silêncio estratégico, o silêncio é importante. Aí você vê o presidente de Portugal chegando para fazer a visita ali também, né? Então, toda essa história, você nota neste processo que ele vai fazer aqui algumas atualizações da instituição para que ela continue não relevante, porque nós sabemos que ela relevante e é só olhar o que aconteceu no mundo todo, né, nesta última semana, ao olhar para este enterro, mas para que ela permaneça próxima da população também. Professor, a gente viu agora há pouco, inclusive, a imagem do presidente de Portugal chegando ao Parlamento Britânico, né, onde estão assinando aí o livro de condolências. O presidente Jair Bolsonaro também já chegou a esse parlamento. Nós mostramos agora há pouco imagens dessas autoridades e há todo esse rito, né? Agora há pouco, quando o presidente chegou, também teve todo esse rito aí em que a guarda desceu com essas autoridades. Há todo esse protocolo que é seguido, há um protocolo de troca de guarda também que nós já mostramos ao longo da nossa programação aqui ao vivo, professor. E quanto tempo demora? O senhor sabe, o senhor consegue informar para a gente, consegue trazer mais detalhes dessa cerimônia de assinatura do livro de condolências, professor? Quanto tempo esse ritual demora? Essas autoridades todas que foram convidadas, né, pela realeza britânica, participam desse ato nesse momento. A gente está acompanhando imagens ao vivo também. Os súditos também participam, né? Nesse momento, inclusive, a gente vê que a fila para, né? Em alguns momentos a gente percebe que a fila das pessoas que vão prestar essas últimas homenagens, ela para quando há alguns atos específicos. O senhor consegue detalhar isso para a gente, por gentileza? Claro, você observa ali que você tem a troca da guarda e a troca esses são os beefeaters, e você tem também os guardas do palácio, né, que eles usam aquele chapéu comprido com pele de urso, não é? Agora eu não sei se é mais pele de urso, porque as coisas vão mudando à medida que o tempo vai passando. Mas eles têm que fazer a troca, porque eu não sei quanto tempo a pessoa fica ali, eu acho que são 2 horas, não lembro agora, preciso confirmar isso. Mas ele fica de cabeça inclinada e você viu que alguns dias atrás inclusive desmaiou, né? Se sentiu mal. Sim. Porque é muito tempo você ficar de pé ali nesse processo todo. Quanto à visita do chefe de Estado, o procedimento é a assinatura do livro de condolências e depois a passagem pelo lugar onde está o corpo da rainha. Obviamente, considerando a quantidade de chefes de Estado, você não pode ter aí um processo muito longo. Não é que não deve passar mais de 15, 20 minutos, justamente, e a gente vê, né, nesse processo 15, 20 minutos no máximo, e aí, porque justamente você teria um problema de agenda, e não podemos esquecer que os chefes de Estado terão hoje à noite uma recepção no Palácio Buckingham. Então, tudo precisa ser extremamente cronometrado, justamente para que, em primeiro lugar, as coisas terminem e comecem no horário. E é por essa razão que você vê, né, a própria anúncio em vários locais da imprensa britânica já desincentivando as pessoas a irem para ficar na fila, porque a possibilidade de elas não conseguirem ver o caixão era extremamente elevada em razão dessa situação, dessa troca toda.
Professor, e essas palavras, né, que os chefes de Estado, que os presidentes de tantas nações vão ter a oportunidade de proferir depois da assinatura do livro de condolências aí no Palácio de Westminster, também devem marcar uma questão que foi extremamente importante no reinado da Rainha Elizabeth II, né? Esse tour global, praticamente, que ela fez. Era uma figura importante, reconhecida e com uma espécie de influência também no mundo inteiro, né? Então, agora ela acaba recebendo de volta um pouco desse trabalho de dedicação que ela teve à coroa, ao Reino Unido como um todo. Sim, ao longo, né? Só você pensar que ela viu todos os presidentes dos Estados Unidos, se eu não me engano, à exceção do Lyndon Johnson. Ela encontrou todos os presidentes americanos e também neste processo todo, que a gente nota é que ela visitou mais de 100 países e conversou absolutamente com todo mundo, né? Ela conversou absolutamente com todo mundo que foi naquela lista de Who is Who, né, que é importante globalmente falando, ela conversou e conheceu desde os astronautas que estiveram na Lua, a Mandela, a Madre Teresa de Calcutá, a papas. Então, nesse sentido, ela, como um indivíduo, teve, né, esta capacidade de conhecer os cérebros mais brilhantes do século XX e deste início do século XXI. Então, o que você nota é que ela se transformou, embora o Reino Unido seja só uma ilha, atualmente não é mais aquele império onde o sol nunca se punha e não tem mais a mesma relevância econômica global, ainda assim você vê que ela conseguiu transformar esta monarquia de uma ilha numa monarquia global e num parâmetro também para as próprias casas reais europeias e um modelo para o mundo inteiro. Então, tanto é que você observa, né, os casamentos, como são televisionados, conseguiu manter também aquele sonho, né, do príncipe casando, talvez com a plebeia, como foi no caso da Kate Middleton. Então, você vai observando aí uma série de movimentações nesse sentido para que se mantenha justamente esta perspectiva de que a monarquia é uma instituição estável, de que ela assegura a consistência e a coerência das ações dos outros órgãos governamentais. Então, é este todo o processo. E os chefes de Estado que estão se dirigindo ao Reino Unido, obviamente, reconhecem aí duas oportunidades. Uma, de estarem ali e se manterem presentes, inclusive do ponto de vista doméstico, né? A gente não vai esquecer que existe, toda vez que um chefe de Estado participa de uma situação assim, sempre existe aquele olhar para o seu público doméstico, porque aí ele também vai interagir com outros chefes de Estado, ele ou ela vai interagir com outros chefes de Estado e vai dar aí a transmissão de que o país é importante, por essa razão que foi convidado e faz parte da lista. Essa é a primeira coisa. E segundo, é o reconhecimento de muitas nações por aquilo que Elizabeth II representou como servidora pública. Claro, há controvérsias, muita gente querendo fazer aquele revisionismo histórico, dizendo que os britânicos exploraram o tráfico de escravos no passado. Existirão essas questões que voltarão sempre à baila, sempre serão aí discutidos. A Jamaica, por exemplo, querendo o pagamento de uma dívida histórica, sempre vai acontecer este tipo de situação. Mas aí você não pode esquecer, né, que o que se homenageia é o sentido de serviço público da Rainha Elizabeth, que na carta que fez do jubileu, a famosa carta de agradecimento ao povo britânico, ela conclui na carta dizendo sua serva Elizabeth II. Então, é isso que eu acho que é importante até para esses chefes de Estado entenderem aí o que é verdadeiramente o sentido de serviço público. Professor, eu queria que o senhor explorasse um pouco mais para a gente um assunto que ontem a gente viu, inclusive, foi feita uma vigília, né, com os netos da Rainha Elizabeth II. Os 8 netos participaram dessa vigília. Quem estava à frente ali era o príncipe William, né, à frente de todo
essa homenagem que foi feita à avó deles. E aí foi ontem, então, a terceira vez ali que William e Harry se encontraram, né? Depois apareceram ali juntos depois da morte da avó paterna deles. Amanhã, provavelmente, estarão juntos mais uma vez, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa relação dos irmãos ali, principalmente depois que Harry abriu mão do status de realeza, né? O príncipe Harry, ele, depois dos nascimentos dos filhos do príncipe William, ele se tornou agora, acho que quinto na linha de sucessão, e obviamente que os filhos dele, agora como são netos do monarca, passam a ser chamados de príncipe. Então, isso é uma coisa importante aí, para a gente ver nesse processo todo. O problema do príncipe Harry é que ele enfrenta ali algumas coisas que foram feitas nessa história toda. A entrevista a Oprah Winfrey, ao fato de ele ter falado de que havia racismo na família real e uma série de críticas que foram feitas nesse processo todo, que embora ele acreditasse, ou ele ou a Meghan Markle acreditasse que fosse criar algum tipo de dano à família real, de fato isso se reverteu contra ele, não é? Então você viu aí que quando você vai vendo aquilo que se reportou na mídia britânica com relação ao que eles fizeram nesse sentido todo de tentar desonrar a instituição, os comentários da população a respeito disso, a impressão que se tem é de que isso, de alguma forma, foi mais prejudicial para eles do que eles pretendiam fazer. Então, o rei Charles já deixou afirmado, e ele afirmou ali no seu discurso, logo naquela noite, na noite seguinte ao falecimento da mãe, que o príncipe Harry continuará a buscar aí a sua vida pessoal nos Estados Unidos, fora, e não mais como um ator atuante da família, um membro atuante da família real. Então, ele não tem aí obrigações protocolares. E é por essa razão, inclusive, que no início, no cortejo, ele estava sem uniforme, mas você vê que, em razão até do fato de o Harry ter servido no Afeganistão, mais ou menos havia ali uma licença para que ele pudesse usar o uniforme militar. Então, o relacionamento entre os dois, ao que a gente vê, existe um distanciamento, não é? E se espera aí que, de alguma forma, esta situação possa aproximá-los. Afinal, uma das coisas que aconteceu nessa história toda, ao longo desse tempo, que nós vimos é de que o carinho da opinião pública com relação aos dois meninos cresceu bastante, principalmente depois da trágica morte da princesa Diana há 25 anos. Então, isso gerou uma favorabilidade na opinião com relação a eles, e o fato de serem jovens, de exalarem aí uma renovação para a própria instituição. Mas, obviamente, o que a gente nota é que, nesse sentido, a impressão que se tem é de que o príncipe Harry não pretende aí voltar às atividades na família real, inclusive enfrentaria dificuldade, porque tem que apagar um pouco deste prejuízo que ele quis causar e que não deu muito certo. Professor, eu tenho mais pergunta para o senhor, mas antes deixa eu só mostrar aqui umas imagens, são imagens recuperadas de agorinha, do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama brasileira também, Michele Bolsonaro. São imagens do momento em que ele em que ele deixa a residência oficial. São imagens mais cedo, publicadas por Fábio Weingarten, que é ex-secretário de comunicação de governo. Bolsonaro e Michele estavam saindo da Embaixada Brasileira em Londres com destino ao velório da rainha, no castelo de Westminster. Em momentos, o presidente brasileiro deve, inclusive, fazer também a assinatura no livro de condolências. Então, são essas as imagens que Fábio Weingarten gravou, que publicou nas suas redes sociais. Nós estamos trazendo aqui para você agora, mais uma vez, mostrando, né, a presença de
muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também lá na capital, em Londres. Professor Marcos Vinícius de Freitas continua aqui conosco, gentilmente nos ajudando a entender esse momento histórico que o mundo vive. Professor, muito obrigada mais uma vez aqui por nos atender. Eu vou seguir na nossa linha de raciocínio. O senhor vinha falando dessa renovação, né, da realeza, e isso tudo, né, até a saída do príncipe Harry traz um aspecto muito curioso, e é isso talvez que gere tanta atração com relação à realeza britânica, que a todo momento nos lembra que no fundo eles são uma família, com seus dilemas, com seus dramas, e isso, claro, né, vale manchete em jornal, vale série na televisão, e isso também gera interesse e gera renda para o Reino Unido. Gera, né? Porque é como se você transformasse a vida da família numa grande novela, em que você vai acompanhando a vida dos personagens, não é? Desde o momento do nascimento, que é colocado o cartaz na porta do palácio, você acompanha o processo de gravidez, quando nasce a criança, e você vai vendo aquela criança indo para a escola. Recentemente, uma das coisas que aconteceu quando a rainha voltou, a Kate Middleton não foi a Balmoral porque era o primeiro dia das crianças na escola. E aí muita gente questionou por que ela não foi. E aí, obviamente, não, a mãe precisa estar com os filhos neste momento difícil em que eles perderam a avó. E o que aconteceu neste processo, à medida que você vai acompanhando esta novela de uma família, com os seus percalços, né? Divórcios, casamentos, novas uniões, filho que briga, vai para lá, distanciamentos. O que você nota também é que nesse processo todo, a Rainha Elizabeth, ela se transformou numa figura que era como se fosse a vovó da nação, não é? Então, ela teve muita gente se referia para os netos, ela era Granny, né, a vovó, mas ela também se transformou ali naquele personagem que as pessoas passaram a nutrir carinho, porque acompanharam também a vida dela, né? Eles viram Elizabeth fazendo discurso aos 14 anos de idade, imagina só, 14 anos de idade, já assumindo uma função pública importante, e na última semana, convidando a Liz Truss, os últimos 2 dias antes da morte, convidando a Liz Truss a assumir ali o papel de primeira-ministra. Então você tem muito claro esse serviço público e essa ideia que você foi vendo, né? A família, os filhos nascendo, tudo isso. Isso faz parte, e é por essa razão que as pessoas comemoram. Eu me lembro que estive em Londres este ano 2 vezes, e a quantidade de livros e canecas e tudo que foi feito em celebração ao jubileu representava justamente o carinho que o pessoal tem e nutre por Sua Majestade Britânica e também pela própria família. Obviamente, que haverá aqueles que são mais simpáticos, aqueles que são menos simpáticos, como toda a família. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto fundamental que torna e faz com que você entenda que não importa se você é rico ou pobre, bilionário, né, ou não, os problemas que as famílias enfrentam são os mesmos, né? E é isso que é importante você recordar sempre. Importante humanizar também, né, a realeza. Professor, nossa, muitíssimo obrigada. Nós estamos conversando aqui com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China, gentilmente trazendo o aspecto político, o aspecto econômico e até familiar, né, o aspecto humano mesmo, envolvendo agora a morte da Rainha Elizabeth II, a sucessão ao trono, novo momento que vai viver o Reino Unido daqui para frente. Professor, muitíssimo obrigada pela presença do senhor aqui conosco. A gente continua com imagens da CNN Internacional mostrando a todo momento, né, a passagem dos súditos, a chegada também de chefes de Estado por lá e o professor brilhantemente nos trazendo, né, nos pontuando cada momento dessa cerimônia que segue até amanhã, quando teremos o funeral e o enterro, né, as cerimônias definitivas e finais de despedida dessa monarca que morreu aos 96 anos, 70 anos de reinado, uma monarca, um símbolo para o Reino Unido e para o mundo todo. E o professor aqui nos ajudando a entender, trazendo o seu olhar para esse momento histórico. Professor, muitíssimo obrigada pela presença do senhor.
Não, eu que lhes agradeço por poder ajudar e participar desse momento histórico, não é? E ver essa cobertura tão importante. E para a gente não esquecer, né? Ainda existem bons servidores públicos. Então, eu acho que essa é a mensagem fundamental nesse processo todo. Muito obrigado pela oportunidade.